Bom dia, irmãos. Mais um dia que Deus nos concede essa manhã de domingo para aprender um pouco da sua palavra, mais uma EBD, né? Você seja muito bem-vindo aí, você que nos assiste nessa live, provavelmente pode estar na sua casa, não sei onde você está, mas que você nesse momento possa direcionar para cá toda a sua atenção, que nada externo possa atrapalhá-lo nesse momento. O tema de hoje é um tema muito importante. É importante não somente entendê-lo, mas o colocá-lo em prática. Eu convido os irmãos a estar vindo comigo nessa lição. Deus estará falando conosco, né? Nós estamos fazendo uma série de estudo para você que nos acompanha há mais tempo, na revista Palavra e Vida, da convenção a Convenção Fluminense, Batista Fluminense, né? Nós tratamos sobre generosidade em tempo de escassez, estudo sobre mordomia cristã em tempo de pandemia. Eu acho que você pode conseguir essa revista ali com a Lília, na Secretaria da Igreja, ou no site da Convenção Batista Fluminense. E nós vamos falar hoje de mordomia cristã. O que vem a ser mordomia cristã? Mordomia cristã nada mais é do que cuidar, ter cuidado, administrar os bens que Deus nos deixou, né? Cuidar com responsabilidade os bens materiais e os bens espirituais que o nosso Deus nos deixou. Ser mordomos, serviço do Senhor, cuidado com a obra e com o bem de Deus, dos bens que Deus nos deu. E um deles é o nosso próprio corpo, né? O cuidado com o nosso corpo próprio. Nós devemos ser mordomos do nosso corpo. A nossa saúde deve estar boa para que possamos glorificar a Deus através do nosso corpo, né? O tema de hoje, proposto pela revista na lição 5, é generosidade para com o próprio corpo. Termos generosidade com os cuidados do nosso próprio corpo. Cuidar com generosidade do nosso corpo é sermos mordomos de Deus. Sermos cuidadores não só do nosso corpo, mas da obra de Deus. Em tempos, eu queria ler o texto base da nossa lição de hoje. Está lá em 1 Coríntios 6, versículos de 19 a 20. Eu vou estar lendo para os irmãos. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te pedimos, Pai, que venha falar aos nossos corações, que nos ajude a compreender a sua vontade nessa manhã, a sua palavra, que o Senhor possa falar diretamente ao nosso coração, nos mostrando também aquilo que devemos fazer, ou seja, colocar em prática. Deus, aquilo nos ajude a colocar em prática aquilo que precisamos para sermos melhores mordomos da sua
obra, para sermos melhores mordomos para com o nosso próprio corpo, para que nós tratemos com generosidade o nosso corpo. Nós pedimos que fale conosco durante toda esta manhã de domingo e também pela noite, que o Senhor venha a transformar vidas. E é isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso dia é sempre corrido. Vocês já repararam que a gente está sempre correndo? A gente tem sempre uma agenda com muitos compromissos a seguir, muitas obrigações a cumprir. Nós acordamos de manhã, temos algo a fazer de manhã, e temos de tarde, temos de noite, e nessa correria, nós por vezes perdemos, atrasamos, e isso gera uma pressão na nossa vida, na nossa cabeça, na nossa saúde. Essa correria do dia a dia, ela acontece porque nós estamos sempre cheios e não temos tempo para nós mesmos. Estar sempre conectado com não só com o nosso notícias, com o nosso conectado ao nosso celular, tem nos atrapalhado também, porque também preenche os poucos momentos que nós temos para descansar. Junto a isso, nós temos um momento que nós vivemos, um momento de pandemia, um momento em que estamos privados, às vezes, da melhor comunhão. E claro que devagar nós temos voltado à comunhão, mas estamos privados da comunhão através do distanciamento social, e a preocupação e o medo que ainda existe por conta dessa doença tão devastadora. Nós temos preocupações que também estão ajudando a inchar a nossa agenda, né? Isso tudo, essa pressão, isso tudo nos coloca numa pressão, e essa pressão vai acarretar problema no nosso corpo, problemas de saúde. O nosso corpo, ele é um complexo perfeito de sistemas, igualmente complexos. Sistemas interdependentes. Um sistema depende do outro. Nós temos o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema respiratório. Nós temos o sistema imunológico, cardíaco, e aí vai. O sistema digestivo e muitos sistemas. E cada um deles é interligado entre si. Assim, um problema gerado num desses sistemas pode causar o desequilíbrio do nosso corpo. A saúde nada mais é do que o equilíbrio desses sistemas. E tudo aquilo que causa o desequilíbrio é chamado de doença. Por muito tempo nós separamos, aprendemos e colocamos que o cuidado, deve ser com aquilo que é eterno. Nós cristãos, temos essa ideia de que devemos cuidar daquilo que é eterno. Então, o nosso corpo, que é algo efêmero, ou seja, algo que passa, algo que não é eterno, às vezes nós achamos que não devemos cuidar dele. Mas a Bíblia não diz isso, como no texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que nós devemos usar e cuidar desse corpo, porque nós devemos glorificar Deus através desse corpo. O nosso corpo é templo do Espírito, não pertence a nós. O apóstolo João, na sua
terceira epístola, no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, né, versículo 2, ele vai direcionar uma preocupação com a saúde de Gaio, o seu amado amigo e colaborador de ministério. Ele vai dizer: amado, oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. João tinha perfeito entendimento e confiança na espiritualidade de Gaio. Ele entendia que Gaio era um cristão exemplar, que era um colaborador necessário e que tinha uma obra ali, tinha algo a fazer pelo cristianismo, pelo evangelho. Mas, contudo, Paulo se preocupava com a saúde de Gaio, porque ele entendia que se Gaio não tivesse saúde, não teria dificuldade de exercer o seu ministério. Entende que a Bíblia o tempo todo nos mostra que o cuidado com nossa saúde, com o nosso corpo, é algo de Deus. É um ato de mordomia e de serviência ao Senhor. Então, nós devemos cuidar bem daquilo que Deus nos deu. O mau funcionamento de um órgão, ele acontece e acaba prejudicando outros órgãos. Por exemplo, você tem um problema de rins e o seu rins não filtra direito o sangue, e aí vai sobrecarregar o coração, porque o coração recebe um sangue que não está tão puro, então ele bombeia mais sangue, aumentando a sua pressão. A sua pressão aumenta em todos os órgãos. Você pode ter um AVC, você pode ter um problema em outros órgãos, você pode ter um infarto, enfim. Por isso, que quando nós falamos de cuidado com o corpo, é cuidado com cada parte desse sistema. Sem saúde, nós não podemos viver. A saúde é fundamental. Não conseguimos viver uma vida plena, até mesmo espiritual, sem saúde. A saúde vai atrapalhar a vida espiritual. E nós vamos hoje, nessa lição, ver isso através que nós temos saúde física, mental e espiritual, e que elas são dependentes também uma das outras. Assim como o nosso corpo tem que haver equilíbrio, nessas três saúdes também devem estar equilibradas. Uma coisa interessante é que os cristãos também ficam doentes. E tem muita gente que até hoje eu escuto pessoas falarem: fulano ficou doente, ele não merecia, ele é tão bom crente, ele é um cristão tão maravilhoso, uma pessoa tão dedicada com a obra e ficou doente. Claro, irmãos, claro. Os cristãos são tão humanos quanto os que não creem. Nós, cristãos, somos tão humanos quanto aqueles que não creem. O corpo responde da mesma maneira às adversidades, sejam elas físicas e emocionais. Nós não somos diferentes. Se você vê na parábola que nós estudamos nos estudos passados, sobre as parábolas do joio e do trigo, o joio e o trigo foram plantados na mesma terra. Eles tiveram o mesmo tratamento. As mesmas adversidades eles passaram. A diferença estava na colheita. Então, os cristãos também ficam doentes. Ficar doente não é falta de fé. Não podemos
mais aceitar pessoas falar que ficaram doentes por falta de fé. Isso não existe. Ficamos doentes por diversos fatores. Por que ocorre a perda da saúde? Por diversos fatores. Dois grupos de fatores importantes. Fatores involuntários, que é quando aqueles que nós não temos como fazer nada. Fatores genéticos, de hereditariedade, né? Ou então até mesmo um acidente que acontece sem nossa culpa, né? Ou uma doença contagiosa que nós pegamos mesmo tomando todos os cuidados. Esses são fatores involuntários. Você nasce com uma má formação, você não tem escolha. E existem os fatores voluntários. Eu quero abrir até uma que eu falei, aproveitando o gancho que eu comecei a falar disso, de doenças que a gente não... É interessante e é tão absurdo que nós vamos ver esses fatores voluntários, as doenças, as pessoas nessa pandemia especialmente, tivemos pessoas que esqueceram dos cuidados, que não fizeram, negaram essa doença e não tiveram para com o seu corpo o cuidado de usar máscara, distanciamento, assim como álcool em gel, assim como as autoridades de saúde recomendaram. Pessoas que tivemos igrejas que se reuniram fechadas, às escondidas das autoridades, numa irresponsabilidade. Isso é falta, é uma atitude de um péssimo mordomo. Não é uma atitude de um bom mordomo. Nossa. Do mesmo tempo, nós temos nessa mesma voluntários, né? Os acidentes de carro. Eu quero aqui destacar os cristãos, né? Certa vez eu fui viajar com um motorista, ele era crente. E aí ele chegou antes da viagem, fez uma oração bonita e fomos para o Rio e ele estava 180, 190, uma irresponsabilidade. Às vezes nós somos irresponsáveis no trânsito. Isso é uma falta de mordomia com o nosso corpo. Você acreditar que isso é fé? Ah, não, Deus está me protegendo, fiz oração. Mas e o cuidado que Deus pede para que nós tenhamos? Né? Os fatores voluntários também envolvem todos aqueles que a gente já está careca de saber. Né? Os excessos. Fumar faz mal. Fumar dá câncer, todo mundo sabe disso. E a gente fuma. E há pessoas que fumam. Beber. Usar drogas. E aí você fala, eu não uso drogas. Aquele remedinho que você toma sem prescrição médica toda hora, a todo momento. Você já leu a bula dele? A gente tem uma percepção, né, que quando você lê bula de remédio, você não toma remédio nenhum. Mas é verdade. Porque o remédio conserta uma coisa, compra outra. Então, quando não há necessidade de remédio, tem gente tomando. E nós estamos vendo pessoas ansiosas, pessoas com depressão, pessoas com perda de saúde. Por quê? Porque se entopem de remédios. Né? Se entopem. Falta de cuidado com o corpo. Falta de exercício. A gente às vezes trabalha só sentado no computador e esquece de nos cuidar, ficar ali na vida sedentária. E o excesso de exercícios, que diga eu, sou fisioterapeuta e de vez em quando não é incomum eu encontrar pessoas que vão lá porque exageraram na academia, exageraram no exercício físico. Né? Tudo há o equilíbrio, a boa saúde é o equilíbrio de tudo isso. Seja um bom mordomo de si mesmo. Cuide-se generosamente. Cuide-se generosamente. Como podemos evitar essas enfermidades? Temos
como falamos, as voluntárias, nós podemos, através da mordomia, evitá-las, ter um equilíbrio, uma boa alimentação, né? Nós sabemos que o churrasco é muito bom, aquela gordurinha é o melhor do churrasco, mas aquilo... E sabemos também que se comermos uma gordurinha, um dia ou outro, não vai fazer mal, mas aquilo faz mal, aquilo atrapalha a nossa doença, a nossa saúde. Então nós temos que cuidar. E esse é a maneira melhor de nós evitarmos essas doenças. É a mordomia exercida na prática. Saúde física, mental e espiritual. Essas três saúdes que eu vou comentar um pouquinho de cada, bem brevemente, são ligadas e não podem ser tratadas separadamente. Se você tiver um problema de saúde física, isso vai acarretar um problema de saúde mental, que por si também vai acarretar um problema de saúde espiritual. Se tiver um problema de saúde espiritual, pode te trazer um problema físico, sabe? Mental. Se você tiver um problema mental, pode trazer um problema espiritual, pode trazer um problema físico. Eu acho que a gente confunde muito, as pessoas confundem a saúde mental, né, com sistema nervoso. Não, sistema nervoso é saúde física. A saúde mental é a saúde da mente, que, se houver um problema no sistema nervoso, vai ser acometida, vai estar prejudicada. A saúde é considerado o nosso bem mais precioso, que temos que cuidar dela. Cuidar dela é ser generoso consigo mesmo. Entender que o corpo é templo do Espírito Santo, como está escrito em Coríntios 6,19. Portanto, devemos ter o máximo de cuidado com o nosso corpo, onde adoramos. É através do corpo, é pelo corpo que nós adoramos. Esse corpo é passageiro, mas nós temos que usá-lo para a obra de Deus, que é eterna. Então ele não pode ser menos importante. Então cuidar da santidade do nosso corpo é muito importante. A santidade, o pecado é algo que pode trazer complicações no nosso físico. As compulsões pelo pecado, alguns pecados mais, outros menos, mas via de regra eles trazem algum problema no nosso físico e no nosso mental também. Temos que cuidar do nosso corpo sabendo que ele não nos pertence. O nosso corpo pertence a Deus, ok? Saúde mental. É possível, né, tratar saúde mental separadamente de saúde física? Não, não é. Nós temos que tratar a saúde física, mental e espiritual. Não dá para tratar um no outro. Por longo tempo da igreja, nós também percebemos pessoas que, por exemplo, nessa parte da saúde mental, né, pessoas que vão dizer assim: eu estou frio espiritualmente, estou desanimado da igreja, estou desanimado a participar do ministério de louvor, eu não quero mais. E às vezes nós tentamos achar o problema espiritual. Sim, pode haver um problema espiritual, mas pode ser oriundo de um problema físico, mental. Às vezes, essa pessoa, ela está tão sufocada com as pressões, que ela está entrando num processo de depressão. Essa pessoa pode estar não esfriando espiritualmente, mas esfriando com tudo. Ela não tem mais ânimo nem de sair de casa.
Ela não tem ânimo de ver uma TV, ela não tem ânimo. Como ela terá ânimo de exercer a obra de Deus, ou ir na igreja, ou frequentar? Então, muitos pastores têm entrado nesse problema. Quantos são os pastores que cometem suicídio? Quantos cristãos? Porque acham que estão perdendo toda a sua espiritualidade. E às vezes é um problema físico. Ele não entendeu que ele está no processo de depressão e ele precisa se tratar. Então nós temos que estar atentos. Quando um irmão diz, estou frio, aí você procura saber se ele está frio só com a igreja, ou não está, né? Ou não está frio com tudo, com a própria vida. Porque a vida é cansativa, tem sido. A vida traz necessidades ao nosso corpo, traz peso ao nosso corpo. E um descanso é necessário às vezes. Um descanso da mente. Nós temos que ter aquele tempo de não fazer nada, de não ter nada para fazer. Isso é importante. Mesmo com as coisas da igreja, porque nós temos problemas para decidir na nossa família, na nossa casa, nós temos que gerir pressões, temos que gerir a agenda da nossa casa, dos nossos afazeres domésticos, do nosso trabalho e também da igreja. Precisamos ter o dia, uma hora para não pensar em nada. É necessário para dar um reset no nosso pensamento e a gente ter descanso mental. Né? Saúde espiritual. Saúde espiritual. É possível adoecer espiritualmente? Ora, é claro que sim. Né? Por exemplo, pessoas que se preocupam tanto com a obra de Deus que esquecem do Deus da obra. O ativismo religioso, ele é algo extremamente cansativo, exaustivo, né? E causa exaustão física, mental e espiritual. Às vezes você está tão preocupado com a obra de Deus que você não consegue ter um tempo de relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus traz vida espiritual, saúde espiritual. É isso. Nós precisamos também ter o nosso tempo com Deus. Não podemos deixar que a nossa agenda esteja tão cheia, tantas pressões, que não temos um tempo a sós com Deus. E eu não estou dizendo tempo de estar na igreja, tempo de servir ao Senhor. Não, tempo você e Deus. Eu também queria ler um texto bíblico que vai nos mostrar exatamente o processo de esfriamento espiritual. Olha só, presta atenção nesse texto. Está lá em Hebreus 10, 23 a 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem se aproximar o dia. Olha só. Primeiro, apegar com firmeza a esperança. Primeira coisa que acontece quando nós começamos a esfriar é a esperança. A perda da fé. A nossa fé vai se esfriar porque a gente não se apega àquilo que nos traz esperança. Consideremos uns aos outros para incentivar-nos no amor e as boas obras. A importância de ter alguém a quem trocar ideias, a conversar. Né? A importância de uma outra pessoa também para você incentivar e ser incentivado.
E, em terceiro, não deixemos de reunir como igreja. E olha só, a palavra é como igreja, não é na igreja. Né? Nós tivemos esse tempo de pandemia em que nós ficamos fora das igrejas, mas as lives estavam ocorrendo. Muitas pessoas, por estar em casa, foram cada vez mais perdendo o interesse por essas lives. Nós vimos isso aqui. E elas foram perdendo a audiência porque as pessoas, a comodidade é tanta, né, que elas às vezes nem assistiam o culto na hora do culto, deixavam para assistir depois, ou, enfim, aquele tempo que era de culto, né? Então, reunir como igreja é importante, seja online, seja presencialmente. Nós precisamos do tempo. Essa história que a gente não precisa de igreja, de templo, é uma grande besteira. Nós precisamos da comunhão entre os irmãos, porque um fortalece o outro. É o que fala a palavra. Como é costume de algum, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem aproximar o dia. Olha só essa palavra final. Ainda mais quando vocês veem aproximar o dia. Ué? A pandemia, o que fala no Apocalipse? Nós aprendemos muito que virão as perseguições, mas e as pragas? Que também estão descritas, que vão também nos assolar nos últimos tempos. É sobre isso que está falando a palavra. Do cuidado, né? No preparo espiritual. O cuidado com a nossa saúde espiritual. Cuidado com a frieza. Afastar-se, começa a afastar da igreja. A pandemia ajudou muito isso, atrapalhou, né? Porque muitas pessoas se afastaram da igreja e alguns só tinham aquele tempo mesmo de igreja para adorar o Senhor e acabaram juntando com a falta de compromisso em casa com Deus, de relacionamento em casa com Deus, relacionamento íntimo com Deus, e aí foram esfriando. A espiritualidade ela é contemplação, é relacionamento com Deus. É preciso ter relacionamento com Deus para ter saúde espiritual. Né? Precisamos desenvolver nossa fé, uma fé madura. Né? O desenvolvimento da fé não pode ser atrelado a circunstâncias nem benefícios que Deus nos dá. A questão não é estar livre das adversidades, mas encontrar Deus em meio a elas e renovar o ânimo e o prazer de servi-lo. As adversidades virão, irmãos. E a questão não é se elas vão vir, é estar com Deus. Deus não prometeu tirar as adversidades. No mundo tereis aflições. Passaremos por adversidades o tempo todo. E a pandemia foi mais uma. Mais uma que não afastou cristãos, só mostrou aqueles que não estavam preparados. Então, é entender maturidade. Deus, não adoramos a Deus, não desenvolvemos fé, porque Deus nos faz benefícios ou porque Ele tira as adversidades. Não, mas Ele entra nas adversidades conosco. E a isso faz renovar o nosso ânimo, mesmo em meio a elas. Saúde espiritual e maturidade cristã. Bom, quero concluir. Eu já acho que até que eu estendi meu tempo. Dizendo para você, uma forte evidência de que estamos de fato crescendo espiritualmente é quando adotamos um coração grato a Deus por meio do nosso corpo, reconhecendo em primeiro lugar que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Salmo 106, 1. Cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio, de generosidade, é um dever para conosco e diante de Deus. A mordomia cristã, ela não é uma opção, ela é um dever.
Nós devemos cuidar bem do nosso corpo. Nós devemos cuidar bem da nossa alma. Assim como João diz, que vá bem o seu corpo, vá bem de saúde, assim como vai bem a sua alma. E eu quero terminar. Essa reflexão com algumas perguntas que a revista nos propõe para você pensar e agir na sua casa, né? Você compreende que seu corpo é templo do Espírito? O que você tem feito para o bem da sua saúde física? Seja generoso consigo mesmo. Busque ações preventivas no cuidado do seu corpo e da sua mente. Descanse. De forma madura, você tem sido grato em tudo? Então, irmãos, eu quero terminar dizendo aos irmãos que cuidem-se de si mesmo. E uma pergunta: o que você pode fazer ainda hoje para o bem do seu corpo e da sua saúde? Obrigado por todos, mais um domingo. Tenha um domingo em paz na presença do Senhor.